Olá, companheiras, olá, companheiros. Eu sou Natália Bonavide, sou advogada. Hoje eu exerço o mandato de deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte e estou aqui hoje com muito prazer para colaborar com o curso de comunicação digital da Fundação Pessoa Abramo, a quem, aliás, eu agradeço a oportunidade e convite. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a CPMI das fake news, da qual eu faço parte. Eu sou uma das representantes do Partido dos Trabalhadores nessa comissão. E a CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ela é mista porque ela é composta de deputados e senadores, né? É misturada os representantes da Câmara e do Senado. E ela é de inquérito porque ela é diferente de outras comissões que têm como objetivo, por exemplo, analisar projetos de lei. É uma comissão de inquérito, então é uma comissão investigativa. Ela tem um objeto e ela pode realizar não só audiências públicas, mas também convocar testemunhas, tomar depoimentos de testemunhas, de acusados, aprovar requerimentos que peçam o compartilhamento de sigilo de processos que corram, né, que tramitem no judiciário, enfim, é uma comissão investigativa. E no caso da CPMI das fake news, é uma comissão que foi criada para investigar a produção e a disseminação de notícias falsas no Brasil, né, que acontece hoje. Isso não só no tema da política, né? O objeto da comissão também envolve, por exemplo, notícias falsas sobre o tema da saúde. E, aliás, isso está cada vez mais próximo, né? Agora, na pandemia, a produção de notícias falsas políticas e de notícias falsas relacionadas à saúde, ela tem, inclusive, se misturado. Então, a CPMI foi criada com esse objetivo e no contexto de amplos ataques, né, dos setores bolsonaristas às instituições, né, ao Congresso, ao STF, né, com o advento dessas novas tecnologias. Espalhar uma mentira, espalhar uma notícia fraudulenta ficou em outra dimensão, né? Chegou em outro patamar. A gente tem agora a possibilidade de que uma coisa que tenha sido produzida, né, uma imagem que tenha sido montada, enfim, uma postagem, chegue a milhões de pessoas, né, com poucos cliques. Então foi essa combinação que acabou trazendo esse assunto à pauta, né, do debate público de forma cada vez mais forte. E no caso da CPMI das fake news, eu queria compartilhar com vocês quais são as conclusões até agora que se tem. Eu digo até agora porque a CPMI ainda está em funcionamento, ela foi inclusive prorrogada, ela ainda vai ter alguns meses de vigência e nós temos já conclusões parciais, né, baseadas em tudo que a gente tomou de depoimento, em todos os documentos que a gente recebeu através dos nossos requerimentos, documentos que a gente recebeu das próprias redes sociais. E eu acho importante compartilhar com vocês duas coisas principalmente. Uma é em relação às eleições de 2018. Sim, houve disparo em massa de notícias falsas nas eleições de 2018 pelos setores bolsonaristas. Eu sei que eu não estou falando nenhuma surpresa para vocês, né? Não é nada que a gente já não soubesse, inclusive à época da campanha, mas eu queria que vocês soubessem que na CPMI nós sim chegamos a evidências, né, a provas de que isso aconteceu. Nós entrevistamos, né, nós inquirimos alguns representantes das empresas que foram contratadas para fazer disparo em massa. O disparo em massa por si não é crime, certo, gente? A gente está falando aqui de disparo em massa de notícia falsa, de notícia fraudulenta, de mensagens criminosas, e ainda mais no período eleitoral, que tem mais regras e ainda mais específicas. Bom, pois bem, a gente teve a oportunidade de inquirir representantes dessas empresas e até mesmo de ver fotografias dessas empresas funcionando, e eram estruturas realmente grandes, né, que envolviam muitas máquinas, muitos computadores, muitos celulares, muitos chips de companhias telefônicas. E inclusive em uma dessas fotos a gente consegue ver, né, dando zoom nos celulares, porque eram fotos da época da campanha mesmo, de quando estava funcionando na época das eleições. A gente consegue ver que um dos celulares estava disparando uma notícia falsa contra a Haddad, né? Teve uma fake news sobre a Haddad que rodou muito, que era: urgente, Marcelo Odebrecht delata Fernando Haddad, recebeu propina grossa via Palocci e acabou a farsa. Era algo nesse sentido, né? E a gente efetivamente viu na CPMI que teve a disseminação em massa dessa fake news, por exemplo, dessa, né? E isso numa grande estrutura, como eu falei, certo? Então, isso tudo não está em prestação de contas da campanha de Bolsonaro, por óbvio,
né? Até porque não se colocaria numa prestação de contas atividades criminosas. Mas é importante que a gente lembre que Bolsonaro sempre se gaba de ter feito uma campanha barata, de ter feito uma campanha com poucos recursos, mas a realidade é que os gastos que houve nessa campanha, especialmente com esse tipo de serviço, eles foram obviamente feitos por Caixa 2, né, e foram feitos com financiamento empresarial, que é outra coisa que também é vedada pela legislação eleitoral. Então, essa é a primeira grande conclusão da CPMI, né? Efetivamente detectar que aquilo que vinha sendo denunciado, que inclusive está sendo investigado em outras instâncias, que daqui a pouco a gente vai falar disso, efetivamente aconteceu, e aconteceu de forma irregular, não só porque o conteúdo dessas mensagens era criminoso, mas também pela forma de financiamento, né? Com Caixa 2, com financiamento empresarial. E a segunda conclusão muito importante que eu queria compartilhar com vocês é que isso não foi feito para acontecer só nas eleições e parar. Na verdade, isso se consolidou. Um parêntese aqui para lembrar que essa prática das fake news não começou na campanha aqui no Brasil. Se vocês conversarem com algumas pessoas públicas como a Manuela Dávila, como o Jean Willis, como a Maria do Rosário, vocês vão ver que essas figuras já vinham sentindo há muito tempo o que estava sendo montado, o que estava sendo arquitetado aqui no Brasil. Mas sem dúvidas, na eleição isso se organiza, e depois das eleições, gente, aí isso realmente se consolida, né, se solidifica e se fortalece. Eles hoje têm uma verdadeira organização criminosa em funcionamento. Quando eu digo organização criminosa, eu não estou querendo usar a força da expressão como recurso retórico, não é isso. Eu estou falando mesmo do sentido jurídico do termo, organização criminosa mesmo. E essa organização criminosa, ela é dividida em 3 núcleos. Né? Um núcleo político, que é o núcleo que dá o comando, né? Que escolhe quem são os alvos, que escolhe qual é a pauta da vez. Um núcleo operativo que produz o material sobre isso, sejam montagens, sejam postagens, enfim, vídeos, produz material sobre isso e dispara, né, faz chegar tanto nos milhares de grupos bolsonaristas de WhatsApp, como nos grupos de Facebook, enfim, coloca no mundo, né, essa produção de notícias fraudulentas. E, obviamente, um núcleo financeiro, porque nada disso que eu estou falando aqui custa barato. Muita gente tem a sensação que fake news é quando a gente recebe ali no grupo da família, de um tio, uma mensagem, né, uma fake news que às vezes até o tio acha que é verdade, enfim. Isso acontece também. E muitas vezes essa organização criminosa é até a fonte dessa mensagem que você está recebendo do tio. Mas quando a gente está falando dessa organização criminosa, a gente está falando de algo muito maior e mais complexo, né? Não é no nível amador, é no nível profissionalizado. E inclusive o comentário que eu fiz há pouco sobre a estrutura que foi usada na campanha demonstra de forma muito contundente que é uma estrutura que inclusive custa muito caro. Ela é uma estrutura profissionalizada que inclusive consegue burlar as várias regras do WhatsApp, das redes sociais. Quando a gente vê, por exemplo, o WhatsApp limitando o número de pessoas a quem é possível encaminhar uma mensagem, né? Atualmente está limitado para 5, dizem que o WhatsApp vai limitar para 1. São medidas importantes, né, nesse debate, mas a gente tem que entender que essas medidas não atingem o tipo de gente que está trabalhando com essa organização criminosa. Né? Eles usam softwares e usam programas que, na verdade, burlam todas essas limitações que os aplicativos vem trazendo. Então, o núcleo financeiro, sim, financia isso tudo e é composto pelos empresários bolsonaristas, né, que já na campanha estavam fazendo esse financiamento. Tem uma outra coisa importante, que é nós sabermos que depois que eles ganharam a eleição e, enfim, tomaram posse, estiveram, né, no governo, essa organização criminosa passou a ter também seus tentáculos na estrutura pública, né, na estrutura do Estado brasileiro, e passou a se utilizar também de dinheiro público, né, do poder público, para financiar essas atividades. E a gente tem isso em pelo menos 3 hipóteses. Uma é no famoso gabinete do ódio. O gabinete do ódio existe? Sim, o gabinete do ódio existe. Isso foi outra coisa que a gente já pôde concluir na CPMI através dos vários depoimentos tomados. E o gabinete do ódio é composto por pessoas que são nomeadas na presidência da República, ou seja, pagas com dinheiro público, para comandar essa organização criminosa. Né? Esses funcionários, juntamente com os filhos de Bolsonaro, é quem hoje compõe esse núcleo político dessa organização. Para além disso, a gente percebeu também que existe o uso de assessores parlamentares para
para fazer a produção, para fazer a gestão dessas páginas, e isso a gente conseguiu inclusive achar um IP da Câmara que estava sendo usado para publicar notícias falsas por um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, que é um dos filhos do presidente. A CPMI quebrou o sigilo do perfil Bolsofeios no Instagram e recebeu o documento do Facebook. Uma reportagem publicada hoje pelo site UOL revelou que a quebra de sigilo liga gabinete de Eduardo Bolsonaro à conta de ataques virtuais. O mesmo e-mail aparece em uma prestação de contas do deputado Eduardo Bolsonaro à Câmara, como sendo do funcionário. O Jornal Nacional também confirmou que o celular usado para registrar a página Bolsofeios é o mesmo utilizado por Eduardo Guimarães. Tem outras duas investigações que existem, que estão acontecendo no nosso país e que se relacionam com esse tema, e eu não tenho como falar da CPMI sem mencioná-las, porque realmente hoje elas andam muito juntas, né? O debate sobre esse tema das fake news do Brasil acaba sempre mencionando não só a CPMI, mas também essas outras investigações que correm no TSE e no STF. O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, é a instância máxima da Justiça Eleitoral. E lá existem hoje várias ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Algumas dessas ações dizem respeito exatamente ao abuso do poder econômico pela chapa Bolsonaro-Mourão, que teria contratado o pacote de disparo de fake news através de financiamento empresarial. Então, está sendo investigado o abuso de poder econômico pelo uso de financiamento empresarial para divulgação, para propagação de notícias falsas. E, além dessas ações no TSE, existe também um inquérito que corre no STF. Ele é conhecido como inquérito das fake news, inclusive, né? E é aquele que investiga os ataques às instituições, né, ao STF, ao Congresso, e a disseminação de fake news sobre essas instituições e as suas autoridades. Foi nesse inquérito que teve aquela operação, que vocês devem ter acompanhado, que atingiu deputados, comunicadores e empresários bolsonaristas. Foi nesse inquérito que, inclusive, vocês virem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no âmbito desse inquérito, vocês vão ver que chegam a conclusões muito parecidas com as que eu mencionei agora há pouco, que a CPMI estava chegando. Ou seja, se você vir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, você vê ele falando exatamente, descrevendo essa associação criminosa que é financiada por empresários para cometer esse tipo de crime. Então, tanto a nossa investigação lá no Congresso, quanto a investigação que está se dando no STF, estão apontando para a mesma direção, estão indo no mesmo caminho. E, inclusive, é por isso que a família Bolsonaro morre de medo de todas as investigações que digam respeito a fake news. Por exemplo, no caso da CPMI, eles tentaram acabar com a CPMI, eles tentaram inviabilizar a prorrogação do funcionamento da comissão, têm entrado com ações judiciais para tentar barrar o funcionamento. No caso do inquérito do STF, eles também têm tentado parar o andamento do inquérito. E no caso do TSE, eles têm tentado inviabilizar que essas provas que estão sendo encontradas no inquérito do STF sejam compartilhadas com o TSE. Por que isso? Porque lá no TSE houve vários pedidos de diligências, ou seja, de produção de provas, que acabaram sendo negados. E isso atrapalha, né, atrapalha a instrução da ação, para que haja as provas devidas lá. Só que no inquérito do STF a gente já viu que isso andou muito, né? Que isso, inclusive, existe já pedido para a quebra de sigilo desses empresários, abrangendo o tempo e o período da campanha eleitoral. Então, é muito importante que as provas que estão sendo achadas nesse inquérito do STF, elas sejam compartilhadas nessas ações do TSE. E Bolsonaro tem tentado impedir que isso aconteça. Esse medo todo é por uma razão muito óbvia, gente. Não tem como, aqui no Brasil, você investigar fake news sem chegar neles, sem chegar em Bolsonaro, sem chegar nos filhos de Bolsonaro, sem chegar nesse círculo do presidente, que na verdade é quem hoje está muito próximo mesmo do comando dessa organização criminosa. Então é por isso que eles vêm tentando inviabilizar todas essas investigações. E por que eu queria falar ainda com vocês sobre um tema que é sobre a produção legislativa nessa área, ou seja, criar projetos de leis, criar regras, criar normas como forma de combate às fake news. E esse é um tema que está sendo debatido hoje no mundo todo, né? Não é só aqui no Brasil, isso porque não é simples. Inclusive, se fosse simples, os países que passaram antes da gente por esse problema já teriam os textos ideais, né? Já teriam suas soluções, suas leis que
pudessem inspirar a nossa legislação aqui. Hoje existe alguma coisa, mas existe pouca coisa e não se considera que o que existe é suficiente para lidar com esse problema. Por quê? Porque é muito importante que a gente trate de como coibir as fake news, de como tratar desse crime no âmbito das leis, né, da produção legislativa, mas nós temos que lembrar que sempre que a gente está falando de comunicação, né, de expressão, existem riscos que são postos quando a gente cria essa legislação. Esses riscos não querem dizer de forma alguma que a gente não deva legislar sobre esse tema. Muito pelo contrário, se faz até mais importante que as regras fiquem muito nítidas, né, muito entendidas pela população. Mas acontece que existe um risco, né? Existe um risco de se coibir discursos legítimos, por exemplo. E nós da esquerda, especialmente, temos que ter atenção com todo tipo de produção legislativa que seja punitivista, porque a gente sabe que, historicamente, esse tipo de lei, na verdade, acaba servindo para criminalizar as lutas populares, para criminalizar movimentos populares, por causa de toda a questão estrutural, né, da função do judiciário na nossa sociedade, que a gente não vai conseguir debater aqui hoje. Mas é fato que sempre que a gente está tratando de aumentar o punitivismo, né, através dessas leis, nós temos que entender que existe um risco. Então, hoje, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio no Congresso Nacional, em outros parlamentos pelo mundo afora, pensar que tipo de legislação seria efetiva mesmo para combater as fake news, sem acabar desincentivando, desestimulando ou até mesmo censurando discursos que são legítimos. Bom, para a gente concluir mesmo agora, eu queria dizer que esse tema das fake news é um tema que tem impacto real na nossa democracia. É um tema que está realmente tendo o efeito de manipular o debate público. E nós temos aí as eleições municipais se aproximando e a perspectiva é que isso vai ser muito sério. A Justiça Eleitoral não está pronta para lidar com o tema. Nós vamos ter ainda mais candidatos do que nas últimas eleições e, sem dúvida, esse desafio está posto para todas as nossas candidatas, para todos os nossos candidatos. Para além disso, para debater esse tema, a gente tem que entender que, para além de pensar em projeto de lei, em legislação, em novas normas, a gente precisa cada vez mais entender como é que funciona essa organização criminosa, para poder, inclusive, combatê-la. E a gente precisa também, principalmente, usar as redes cada vez mais em nosso favor, para amplificar o nosso discurso, para ampliar as nossas ideias, a defesa do nosso projeto. E eu sei que, inclusive, que é para isso que vocês estão assistindo esse curso de comunicação digital. É exatamente isso que a gente tem que fazer, se empoderar do tema, porque esse debate não vai nos deixar tão cedo. Né? Essas novas tecnologias vieram, podem ter mudanças, né? Podem surgir outros tipos de programas, de aplicativos, mas enfim, o fato é que hoje o debate público também está posto nas redes sociais, para além das ruas. Então, deixo um grande abraço, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com os estudos que vocês estão fazendo. Estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer conversa. Vou deixar meu contato com o pessoal da organização do curso. Um cheiro, fora Bolsonaro, Mourão e toda a canalhada que está com eles. Tchau!